aprende, né, a viver nesse contexto, né? É muito bom, né? Eu não posso nem reclamar, porque lá no Nordeste é quente o ano todo, né? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos estar hoje baseando a nossa pregação nesses dois versos aqui, verso 8 e verso 9. Se bem que vamos também falar um pouco dos versos 1 até o verso 7, né? No contexto aqui. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Aqui é o nosso texto básico aqui. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pai, a tua palavra, Senhor, nos ajuda a entender e aplicar as tuas verdades ao nosso coração e a, Senhor, nos deleitarmos no Senhor, vendo e entendendo, Senhor, a tua maravilhosa graça sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Hoje, dia 31 de outubro, irmãos, no mundo cristão hoje, mundo cristão sério, né? Se comemora hoje há 504 anos da Reforma Protestante. Há 504 anos atrás, um monge chamado Martinho Lutero, a partir dos seus estudos sobre Romanos, ele percebe que a igreja tinha se desviado da sua missão, do seu propósito. E ele escreve 95 teses, né, combatendo toda a prática, né, daquele contexto, toda a prática doutrinária daquele contexto, que estava sendo colocada sobre os dogmas e as tradições da igreja. E ele percebeu que houve um grande desvio da igreja, da centralidade da palavra de Deus. Então ele, não é, com uma boa intenção, ele prega essas 95 teses na porta da igreja, que isso era comum na época, para que as pessoas lessem ali e debatessem os temas que estavam ali e confrontassem ali os teólogos de então, confrontassem os monges, os sacerdotes e os padres. Essa era a intenção dele. Mas o fato é que as teses foram tão impactantes, né, no contexto da igreja, não é, que o papado e o império daquela época, o império sacro-germânico, né, se levantam contra ele e pede que ele, né, se justifique ali e se retrate, né, com o Papa e com o rei sobre aquelas teses que não tinham nada a ver, aquilo ali era uma coisa que não poderia acontecer, e ele não se retrata. E se cria uma assembleia na cidade de Worms, isso na Alemanha, onde ele é excomungado pela igreja e é condenado como fora da lei pelo império. Então, ele tem essas duas condenações, né, nessa assembleia que houve lá. E ele se nega a se retratar. Ele diz que não vai se retratar porque a fundamentação dele é a palavra de Deus. Ele não vai, né, se dobrar diante de tradições e dogmas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, ele é condenado e é excomungado. E quando no percurso dele para a prisão, ele é sequestrado, porque já havia um complô para matá-lo, né, naquele contexto ali. Ele é sequestrado por Frederico e é posto num castelo. Né, ele passa ali praticamente 2 anos nesse castelo, escondido ali, ninguém sabia, né, o paradeiro dele. E é nesse castelo, nesses 2 anos que ele está lá, que ele traduz a Bíblia do grego, ali seria a Septuaginta, né, que a Septuaginta que é a Bíblia do Novo e Velho Testamento traduzido no grego. Ele traduz para o alemão popular. E esse foi um dos grandes legados da Reforma, né, muito grande. Por quê? Porque deu acesso à população a ler as Escrituras e a ver que as teses dele estavam todas fundamentadas na Escritura. No somente a Escritura, no somente a Cristo, no somente a graça, se bem que os 5 solas não surgem nesse contexto, surgem no contexto posterior, com os pensadores, né, reformados. Né? Mas o fato é que o papel de Lutero na história da Reforma é fundamental. Ele dá início a essa expansão, né, do Evangelho da Escritura por toda a Europa, todo o Ocidente de então. Isso no século XVI, 1517, né?
o Brasil ainda nem tinha sido descoberto, né? O Brasil foi em 1522, né? Foi descoberto 5 anos depois, né? E é interessante que no Brasil, não é, quando o Brasil é descoberto, né? Que vem para o Brasil já a Igreja Católica, ali já tinha tido já a Contra-Reforma, né? Que foi levantada pela Igreja Católica. Mas em 1555, né, chegam no Brasil os primeiros missionários calvinistas, né, enviados, né, pela França, né? E vem junto com o administrador Villers-Gagnon e aportaram no Rio de Janeiro. E qual era a intenção? Trazer, não é, justamente, né, os pilares da reforma para a nação brasileira, né? Coisa interessante, né? Isso é muito bom, né? Então, o nosso tema hoje, irmãos, nós falamos no domingo passado de 2 solas, falando de somente a Escritura e somente a Cristo. Hoje nós vamos falar de 3, para encerrar a nossa série sobre os 5 pontos da reforma. Hoje vamos falar sobre somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Tá? Então vamos abrir aqui com a breve introdução. São incalculáveis os legados da reforma protestante para o Ocidente. O papel de seus pensadores e teólogos foram fundamentais para a promoção de grandes transformações no mundo. A reforma atingiu e reformou a sociedade na política, na cultura, na economia, na educação, na literatura, na ciência, nas artes, em todo o mundo ocidental. Naquela época, e nós sofremos hoje as consequências desse legado. Sua contribuição para a teologia é incalculável. Ela traz de volta a centralidade da palavra de Deus para a igreja, para os fiéis e para a sociedade. Porque qual é o papel da igreja? Proclamar a Cristo no meio da sociedade, isso é, trazer a sociedade para o centro, né, da realidade da vida, que é Cristo. E Cristo está na Escritura. A afirmação de que o ser humano só pode ser salvo pela soberana graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e não por méritos humanos, explodiu nas trevas da ignorância a respeito de Deus e da salvação do pecador. A reforma trouxe a esperança da luz, da restauração, da comunhão do pecador com o seu Criador, por meio de Cristo. Olha como foi fundamental o papel da reforma. E como ainda é hoje, irmãos. A teologia dos reformadores trouxe luz do religar o pecador a Deus por meio do soberano dom da sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que nós vemos aqui em Efésios 2, 8 e 9. Os pilares da reforma, contidos nos 5 solas, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus, tirou a centralidade da teologia no ser humano e colocou de volta a centralidade na soberania de Deus exposta na Escritura. Isso é fantástico, irmãos, porque Deus coloca o homem no seu lugar e mostra o seu próprio lugar, que ele está sobre todas as coisas. Tudo funciona por meio dele, tudo é para ele. O homem não é o centro da história, o homem não é o centro do mundo, nunca foi. Mas quiseram fazer isso e tentam fazer isso a todo tempo, colocando o ser humano como o centro de todas as coisas. O iluminismo fez isso, o racionalismo faz isso a todo custo. A escola de Frankfurt, que traz essa ideologia que nós estamos vivendo hoje, também coloca o homem no centro. É muito claro isso, principalmente hoje nesses grupos separatistas da sociedade. Mas não, tudo isso foge do aspecto de que Deus é o centro. Nesta série sobre os 5 pontos da Reforma Protestante, vamos pregar hoje sobre somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Irmãos, como isso aqui é importante para nós, além dos outros pontos que nós vimos no domingo passado. Vejamos então somente a graça e somente a fé. A partir do século XVI, a comercialização da fé cristã foi intensificada pelo papado por meio das indulgências.
eram as obras, compram a salvação. As obras compram o perdão de Deus. Tal prática prometia libertar o pecador do purgatório, da condenação, dos seus pecados. Os reformadores refutaram a igreja, que afirmava que a salvação era por meio da participação do pecador e de Cristo. Era um combinado, porque o sacrifício de Cristo não era pleno para a salvação do pecador. A reforma reafirmou que somente pela obra de Cristo os pecadores são salvos. Por isso que somente, nada mais pode ser adicionado ou agregado a essa ação de Deus para salvar o seu povo. O estado de miséria humana diante de Deus aponta para o fato de que não há nada que o pecador possa fazer para conquistar o favor divino. Olha o que diz aqui Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É justamente isso que a Bíblia afirma. A Bíblia mostra, revela isso. O homem por si só, ele não tem como agir ou reagir diante de Deus, porque ele está morto espiritualmente. A depravação total do homem atesta que ele é escravo do pecado e totalmente incapaz de exercer seu livre-arbítrio para salvar a si mesmo. O advérbio somente nos 5 solas diz o seguinte: nada pode ser acrescentado pelo homem para que ele tenha a salvação de Deus. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. Nada mais pode ser acrescentado. Isso é, ele traz de volta a centralidade da revelação bíblica nesses pilares da salvação e da graça de Deus e da justificação do homem. Estaremos hoje pregando sobre somente a graça e somente a fé. Estaremos usando o texto de Efésios 2, 8 e 9, porque entendemos que o apóstolo Paulo revela de modo claro e soberano o dom da graça e da fé como fundamentos da justiça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo para a salvação do pecador. A carta da igreja aos Efésios foi escrita por Paulo, provavelmente quando ele estava preso em Roma. Ali, a prisão domiciliar naquela época. Um dos temas principais da carta é a salvação do pecador mediante o soberano dom da graça de Deus, mediante a fé em Cristo. O texto de Efésios 2:8 nos revela o seguinte, diz assim o texto: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Agora, observe isso aqui. E isso não vem de vocês. O quê? A graça e a fé é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, antes de entender a verdade libertadora desse texto, é de suma importância saber a condição do ser humano diante de Deus. Aqui entra a antropologia bíblica, a história do homem diante de Deus. O contexto do capítulo 2, versos 1 a 5, nos revelam a condição do ser humano diante de Deus. Então vamos ler aqui como é que Deus revela a condição do homem diante dele. Diz assim o texto: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então isso aqui é a primeira realidade. O ser humano está morto espiritualmente por causa das suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, além de mortos, nós éramos tidos como filhos da desobediência. Ele continua o texto. Entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aí vem aqui um mais que vai trazer claridade e esperança para o povo de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, olha que coisa linda isso aqui, juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos.
Esse texto revela o estado da total depravação do ser humano, irmãos. O que é depravação aqui? É a total escravidão ao pecado. Não é? É essa depravação espiritual. Não é? O homem não tem como reagir, não é, em favor de Deus ou buscar a Deus. O que é o estado de total depravação do ser humano? O que é que esse termo significa? O termo total depravação significa que o ser humano foi todo contaminado pelo pecado e está morto espiritualmente para Deus. O termo significa que o ser humano já nasce morto espiritualmente. Ele não tem a mínima capacidade de responder a Deus e nenhuma habilidade para agradá-lo. Ele está morto e sua alma está morta para Deus. Então isso é o estado de total depravação do homem. Efésios 2, de 1 a 5, revela que o ser humano está morto em seus pecados e não tem como responder a Deus conforme Deus exige. Por isso que, naquele contexto de Lutero, se inventou tanta coisa. Imagens, relíquias, indulgências e uma série de coisas para que o homem pudesse entender e pudesse comprar a sua salvação. Devido à sua depravação total, ele não tem como se relacionar com Deus e nem se justificar de seus pecados por meio de suas obras. O ser humano não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e, por isso, é totalmente incapaz de exercer livremente sua própria vontade para salvar-se. Ele depende, portanto, da obra soberana de Deus, que vivifica o ser humano antes que este possa crer em Cristo. Então a gente começa a perceber aqui, irmãos, a nossa total incapacidade, né, de reagir diante de Deus, ou dos pecadores reagir diante de Deus. É justamente isso que Paulo fala em Efésios 2, né, de 1 a 5. Vejamos alguns pontos aqui. Primeiro, o ser humano está morto espiritualmente, isto é, ele não tem qualquer reação para com Deus, sendo assim, ele necessita da intervenção de Deus para se relacionar com ele. Tem que vir algo de fora, de cima para baixo, não de baixo para cima. Segundo, o ser humano é filho da desobediência, isto é, sua natureza é totalmente rebelde contra Deus, ele serve ao mundo e a Satanás. Terceiro, o ser humano, por natureza, é filho da ira. Isso revela o seu estado decaído. Por isso, ele vai receber, no juízo final, a plena condenação eterna de Deus. Então, essa é a realidade do homem. Essa era a nossa realidade. E a de muitos aí fora, irmãos. A realidade do ser humano diante de Deus é desesperadora. Ele não tem como se justificar diante de Deus, seja qual for a sua obra. Seja qual for a sua moralidade, a sua ética, a sua tradição, o seu conservadorismo, isso não tem nada a ver com a respeito da salvação. Nada a ver, isso não justifica o homem, em hipótese alguma, porque a sua natureza ela é morta em pecado, por causa da descendência de Adão. Não tem como. Se Deus não intervir, se Deus não vir ao encontro, se Deus não buscar, não chamar, não trazer para si esse homem, esse pecador, irmãos, ele está condenado eternamente ao inferno. Lutero se levanta contra a venda de indulgências, pois ela desviava o povo da verdade de Deus sobre a justificação dos pecados por meio da soberana graça de Deus mediante a fé em Cristo. Isso é que está acontecendo aqui na Reforma. O impacto do texto de Efésios 2, 8 e 9, é a intervenção do soberano dom de Deus diante de um pecador passivo. Nós somos passivos na salvação. O que é passivo? Passivo é aquela pessoa que sofre a ação do verbo, né? Ele não reage, ele não tem qualquer ação diante do fato da sua salvação. Ele está passivo, ele está morto. Como é que um morto pode reagir a qualquer coisa? Não reage. Você pode gritar no ouvido dele, você pode beliscar, você pode fazer o que você quiser. Ele não vai oferecer qualquer reação. Não vai, porque ele está morto. Essa é a realidade.
a realidade do pecador diante de Deus. Ele não tem como reagir. Ele não tem como oferecer qualquer atributo ou qualquer ação em favor dele mesmo a Deus. Ele é passivo diante de Deus. O pecador é passivo porque está morto em seus pecados, ele não tem como reagir em direção a Deus. O que acontece olha só o que acontece em João 3 e 4. Nicodemos vai até Jesus Cristo e Jesus Cristo diz o que a ele? Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Depois Jesus Cristo vai ter um encontro com a mulher samaritana e diz o que a ela? Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os de hoje estavam mortos, sem qualquer reação. Sem qualquer reação diante de Deus. Então, diante do exposto, irmão, vamos observar agora, vimos a antropologia bíblica, o que é que ela diz do homem, agora vamos observar o soberano dom de Deus na graça e na fé, conforme o texto de Efésios 2:8. A primeira verdade que o texto de Efésios nos diz é: a graça é dom de Deus. Efésios 2:8. Graça no texto é favor de Deus para pecadores mortos em seus pecados. Observe que é Deus quem concede a sua graça. É Deus quem vem em busca do homem. É Deus que veio buscar o que se havia perdido. E nunca o pecador que vai atrás de Deus, pois ele está morto em seus pecados e delitos. Nesta realidade, a graça de Deus é um presente imerecido dado a quem ele escolhe para si. Observe o que Paulo diz em Efésios 2:5. E estando vós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo associa a graça de Deus a Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo, isto é, juntou o pecador à vida de Cristo, fez dele um só em Cristo. Esse é o poder soberano da graça de Deus. Então, a graça é um dom dado de cima para baixo. É um presente dado imerecido a pecadores, que merecem a condenação eterna. Isso é a sua rica misericórdia, derramada sobre nós, pecadores. A segunda verdade que o texto nos fala, em Efésios 2:8, é que a fé também é dom de Deus. Irmãos, nenhum pecador tem a fé bíblica. Essa é a verdade. Ele pode ter fé em muita coisa. Fé é aquela certeza de que vai dar certo. Né? Então, isso é a definição mais comum de fé. Né? Então, você está fazendo um concurso. Eu tenho fé que eu vou passar. Então, você está no trabalho, eu tenho fé que eu vou ter promoção. Eu tenho fé que meu trabalho prospere e cresça. Isso é a confiança em si mesmo, de que as coisas vão dar certo. Mas essa não é a fé bíblica. Fé bíblica não é isso. Primeiro, porque ela é um dom de Deus. Segundo, porque a palavra fé significa confiança. E para termos confiança em alguma coisa ou em alguém, nós precisamos conhecer essa coisa ou alguém. Você, quando vai comprar ou trocar um carro, você quer saber se esse carro é confiável, se é durável. Você não vai comprar qualquer carro. Porque você consulta as informações e vê se realmente o carro tem segurança, tem estabilidade, se o carro é confiável para o que você quer. Você confia em alguém a partir do seu relacionamento com ela, com a pessoa. Então, a fé tem essa dimensão. Não é? A fé bíblica, ela vem a partir da nossa confiança em Deus. E isso é colocado em nosso coração pelo próprio Deus. É o que nós vamos ver aqui. De acordo com o contexto, o ser humano está morto por causa dos seus pecados. Assim sendo, ele não tem fé. Não tem. A fé bíblica, ele não tem. A fé bíblica significa confiança total em Deus, confiança em sua palavra, nas suas promessas, confiança de que ele cumpre a sua palavra empenhada em sua aliança para com o seu povo. Então, como é que eu vou confiar em Deus se eu não conheço a sua palavra, se eu não conheço a aliança, se eu não conheço a sua pessoa? Então, eu não tenho fé, eu não confio nele.
Segundo, a fé bíblica não é cega. Não é um passo no escuro, um tiro no ar. A fé bíblica é racional, é inteligível, é fundamentada no conhecimento de Deus revelado na Escritura. Romanos 12, 1 e 2. Olha que coisa linda isso aqui. O que é que Paulo fala aqui em Romanos 12? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional, uma fé racional, não é racionalista, como a filosofia racionalista, não é isso. Mas é uma fé que ela é gerada na razão do conhecimento a respeito de Deus. E o nosso culto, irmãos, é um culto racional. É um culto que se baseia nesse conhecimento que Deus tem dado a nós, tem se revelado para mim e para você. Por isso que não é um passo no escuro, um tiro no ar, não é? Ou uma coisa cega. Ela é inteligível, ela é relacional, ela é fundamentada no conhecimento da revelação de Deus dada em sua palavra. Fé é confiança na pessoa de Deus, em sua soberania, em seus propósitos e decretos eternos. Assim sendo, para ter fé em Deus é necessário conhecê-lo e se relacionar com Ele, conhecer sua palavra, se submeter a ela conscientemente. Então, ora, se é um dom, Deus nos dá para que nós apliquemos esse dom para conhecê-lo, por meio da Escritura. A fé é dom de Deus, dado a quem Ele quer. Assim como Deus graciosamente chama para ser pecadores, Ele os justifica por meio da fé no sacrifício de Cristo. É Deus que coloca a fé em nosso coração. Mas com um propósito, que ela se dilate no conhecimento a respeito dEle, para que nós confiemos totalmente nele. O justo verá por fé. O justo vive confiado na palavra de Deus, no seu caráter. O justo é aquele que Deus justificou para si. Não baseado em ideias, baseado em suposições, em ideologias. Não, irmãos. O justo não vive sobre essa direção. Ele vai ver o que está acontecendo na história, vai ver o que está acontecendo na sociedade, vai confrontar com a Escritura e dizer, não, eu sigo a Escritura. Isso aqui não, isso aqui eu rejeito. Isso não tem, se não bate com a Escritura, o crente rejeita isso de imediato. De imediato. Somente a fé bíblica e nada mais para se crer na justificação de Deus em Cristo. Só a fé bíblica. Não há necessidade de acrescentar nada para a justificação do pecador, a não ser a fé na justificação de Cristo exposta na cruz do Calvário. Somente Cristo, somente a fé. A justificação de Deus é mediante a fé. A retidão é mediante a fé na retidão de Cristo na cruz. A justiça de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. É crer nisso, é ter fé nisso, é confiar na imputação de Cristo a nosso favor. O que significa a palavra imputar? Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade de algo. O que aconteceu aqui? Cristo na cruz foi responsabilizado por Deus pela culpa dos pecados do seu povo. Ele levou sobre si o castigo e a condenação deles, trazendo para eles, para o seu povo, a salvação da ira de Deus, da condenação de Deus. Isto é a imputação que Cristo fez por nós. Então, a fé que Deus colocou em mim vai fazer com que eu creia nessa imputação de Cristo. Isso basta, somente isso, mais nada, nenhuma obra para a minha salvação. Lutero, ao descobrir na Escritura que o justo vive por fé, trouxe a centralidade da fé bíblica na justiça de Cristo para a salvação do pecador. O dogma da Igreja Católica de que o homem é cooperador para a sua salvação cai por terra, irmãos. Cai por terra. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Você tem que fazer jejum, você tem que fazer promessa, você tem que fazer romaria, você tem que fazer sacrifício,
não é? Você tem que fazer isso, aquilo outro, é um monte de coisa para a sua salvação, para a sua justificação diante de Deus. Não é? Observa aí, não é? O dia aqui do Santo Padroeiro, como é que vai estar ali a Igreja Católica? Cheia de gente ali, não é? Pagando suas promessas, fazendo seus sacrifícios, não é? Como justificativa, né? Para a sua justificação. Isso não tem qualquer valor para Deus, porque tira Deus do centro, tira a fé do centro, tira a graça do centro e põe o homem, a sua própria obra para merecer a salvação. Isso não é bíblico, isso é heresia pura. O fundamento bíblico é: ninguém é salvo pelas obras que pratica, mas somente mediante o dom da fé na justificação de Cristo Jesus. Assim sendo, o dom da graça e da fé são os elementos bíblicos para a reconciliação do pecador com Deus e nada mais. Nada mais. Creia em Cristo, irmãos. Creia no seu sacrifício na cruz. Creia nisso. Isso basta. Nada mais do que isso. Porque o homem é passivo para isso. E para você crer, já é uma intervenção de Deus em seu coração. Derramando sobre o seu coração o dom da fé e da graça, para que você creia e acredite, e siga e se entregue a Deus. Isso é somente isso e nada mais. Não precisa de qualquer atuação do homem para merecer a salvação de Deus. Paulo aprofunda o dom da graça da salvação em Efésios 2:9. A salvação do pecador não se baseia em suas boas obras. Ela não vem das obras para que o pecador não se glorie de ter feito algo bom para Deus. Na verdade, ele nada pode fazer. Toda e qualquer obra do ser humano pecador para Deus, em busca da sua justificação, não tem qualquer valor, pois ela está manchada pelo pecado. E Deus não aceita isso. Por isso que as indulgências, as promessas, os sacrifícios, os jejuns, as mutilações feitas pelos seres humanos não têm qualquer valor para a justificação de Deus, para que Deus salve dos seus pecados. Somente a fé, que é dom de Deus, faz com que o pecador creia na justificação de Cristo na cruz por seus pecados. Isto é dom de Deus dado a pecadores mortos em seus pecados. O fato é, irmãos, o pecador, ele é salvo para as boas obras. Obras aquelas que Deus preparou para que os salvos andem nelas. O que diz aqui Efésios 2:9? Olha só. Não de obras, aqui falando da salvação, para que ninguém se glorie diante de Deus. Isso é verdade. Pois somos feituras dele, criados aí vem aqui da recriação, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é, as boas obras fazem parte da vida cristã, mas como testemunho da graça de Deus sobre a nossa vida, não o inverso. O que seria o inverso? Eu vou fazer boas obras para ser salvo. Isso não existe. Isso não existe. Você já conversou com algum espírita? Como é que ele fica alucinado quando chega no final do dia e ele não fez nenhuma boa obra? Ele fica desesperado. Ele sai para fazer essa boa obra, para poder dizer: olha, Senhor, eu fiz a minha boa obra no dia de hoje. Eu estou salvo, eu mereço a salvação. Esse é o peso que eles carregam. Isso é triste demais, porque Deus está longe do centro ali. O fundamento bíblico é: ninguém é salvo pelas obras que pratica, mas somente mediante o dom da fé na justificação de Cristo na cruz. Assim sendo, irmão... isso aqui eu já li. Desculpa, tá? Vamos para cá. Segundo ponto, irmãos. Somente glória, somente a Deus. Vimos somente a graça, somente a fé, e agora glória somente a Deus. A salvação e a redenção, são de Deus e realizadas por Deus, por meio de Cristo, para a glória de Deus. Por isso devemos glorificá-lo sempre e viver nossa vida inteira somente para a sua glória. Vimos que tudo que diz respeito à salvação do pecador, da ira de Deus, da condenação eterna, é feita pelo próprio Deus.
não tem qualquer participação do homem. Perguntamos, qual o propósito de Deus em salvar pecadores? A resposta, o propósito de Deus é a redenção de toda a criação. O propósito de Deus é restaurar o homem que foi criado à sua imagem e semelhança e devolver a ele o seu papel original. Qual é? Glorificá-lo para sempre. Então, o fim principal do homem, irmãos, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E Deus, quando salva o homem, traz para esse propósito. Qual é o nosso propósito como cristãos? Glorificar a Deus por toda a sua obra. E gozá-lo para sempre, que isso é, gozar dos benefícios, das bênçãos dele sobre a nossa vida eternamente. Esse é o propósito. Nós não devemos dar glória a qualquer homem, a qualquer coisa, a qualquer imagem, a qualquer santo, porque eles não têm qualquer ação nessa ação de salvação e justificação do homem. Tudo é por causa de Deus, então ele merece toda a glória, toda a honra. No contexto de Lutero, e também do nosso, o homem na figura do Papa, dos sacerdotes e do rei era um centro da teologia. O homem era glorificado por meio de suas boas obras. Isso lhe dava o salvo-conduto de sua salvação. A glória desta ação não era de Deus, mas do homem. Nossa, como fulano é espiritual e é bondoso. O que é que você está fazendo? Está glorificando quem? A ação do homem lá. Você não sabe o caráter dele. Você não conhece a natureza dele, mas você está glorificando esse homem pelas suas ações, pelo que ele fez aí. Então, o que é que a reforma faz? Tira isso do homem e volta isso para Deus. Irmãos, olha, eu não estou aqui criticando nem desfazendo aqui, desconstruindo as boas obras dos homens. Não estou dizendo isso. É bom que se faça boas obras. Isso é saudável para a sociedade. Mas o ponto aqui é que esses homens não devem ser glorificados. Não devem ser glorificados. A glória não está sobre esses homens. Não é? A gente louva a Deus pelo avanço da tecnologia, né? O telefone, o carro, o avião, os meios de comunicação, os meios de transporte, isso são coisas tremendas, feitas por homens que são pecadores. Isso é tremendo, se deve glorificar a Deus por isso que ele está usando esses homens para abençoar a sociedade, a humanidade. Mas esses homens começam a receber a glória, aí tem algo errado. Porque eles não são deuses. Deus os capacitou para isso, com o seu dom, com a sua profissão, com os seus talentos. Mas eles não devem receber a glória. Não devem receber a glória. Você agradecer é uma coisa, mas glorificar esses homens por isso, não, está errado. Está errado. Está errado isso aqui. Ao fazer diante de Deus as suas boas obras, os homens se gloriavam de si mesmos. Deus era meramente aquele que aceitava e aprovava essas obras naquele contexto. E ainda hoje é assim, em nosso meio aí, e muita gente. A reforma quebrou este entendimento, colocando Deus no centro e colocando o homem em seu lugar. Somente Deus é merecedor de toda a glória, pois, afinal, é Ele quem está fazendo tudo para a salvação do seu povo. Tudo, irmãos, tudo. Qualquer coisa, observa o seu contexto, o meio que você vive. Tudo é por causa dele e para ele, tudo. Nada do que foi feito se fez sozinho, ele fez tudo. Tudo. A sua profissão, o seu trabalho, não é? Não pense que é a sua capacidade intelectual que lhe promove, que lhe faz isso, não é? Isso faz parte, mas não é assim que funciona, não é a sua capacidade. Porque se Deus fizer assim, ó, você desaparece. Você nem acorda amanhã. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que nós devemos glorificá-lo sempre, por tudo que Ele tem feito a nosso favor, pela nossa própria vida, pelo ar que respiramos, pela profissão que temos, por aquilo que somos. E muito mais, irmãos, pela salvação que Ele nos dá. Que a vida não se limita a esse contexto aqui. A vida vai muito mais além que isso aqui. A vida é eterna. A vida é eterna, irmãos. Ou é eterna com Ele, ou é eterna sem Ele. Ou é eterna com Deus, na Nova Jerusalém, ou é eterna sem Deus no inferno. Não pense.
que o homem se evapora, como muita gente pensa. Por isso, comamos e bebamos e farramos, porque amanhã a gente vai se acabar e tudo vai acabar. Não é assim. Essa filosofia materialista não tem qualquer fundamentação bíblica. Todos, sem exceção, vão prestar conta de Deus, das suas obras, da sua vida. E aqueles que estão em Cristo, irmãos, serão chamados à sua presença. E aqueles que não estão em Cristo, irmãos, serão lançados fora da sua presença. A pergunta é, como é que nós podemos glorificar a Deus, irmãos? Calvino nos diz o seguinte: glorificamos a Deus crendo nele, confessando diante dos homens, louvando, dependendo da sua verdade, mostrando os frutos do Espírito na nossa vida e adorando o seu nome. Glorificamos a Deus, irmãos, aí fechou aspas, né? Agora quem vai falar aqui sou eu. Glorificamos a Deus vivendo a vida cristã na totalidade da nossa vida, dentro de casa, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, cumprindo as leis, quando as leis sociais não impactam com a Escritura, quando elas estão de acordo com a Escritura e os princípios da palavra de Deus. Glorificamos a Deus quando cremos somente na Escritura, tendo ela como regra de fé e prática, sem tirar nada e acrescentar nada à nossa vida ou a ela. Glorificamos a Deus quando cremos somente em Cristo, em seu pleno e perfeito sacrifício na cruz em favor da nossa justificação. Glorificamos a Deus quando cremos somente na graça de Deus, como dom de Deus para a salvação do pecador, sem acrescentar nada a ela. Glorificamos a Deus quando cremos somente por meio da fé na justificação de Cristo em favor do pecador, sem acrescentar nada, sem fazer qualquer obra em busca da salvação e da justificação. Glorificamos a Deus quando damos a Ele toda a glória devida, pois foi Ele quem nos deu a salvação em Cristo e não a homens ou às imagens que fizeram isso por nós. Irmãos, isso é Escritura, isso é Evangelho, isso é Bíblia. Isso é graça de Deus derramada sobre nós, para que nós gozemos da sua presença em nosso meio, para que nós o glorifiquemos, crendo nele, nessas verdades aqui, e vendo a sua tremenda obra em nossa vida. Concluindo, irmãos, a nossa exposição. Passados meio milênio, hoje fazem 404 anos da Reforma, muitos cristãos caíram no esquecimento destas verdades preciosas, o que ocasionou o surgimento de velhos enganos e de novas distorções da fé e da prática cristã. Esse é o nosso contexto hoje. Muita coisa foi adicionada aí. Muitas práticas assim que contradizem a doutrina cristã. Nunca, irmãos, em nosso tempo houve o surgimento de tantas igrejas. É verdade isso. Se você andar aqui, cada esquina tem uma igreja. Mas também, irmãos, nunca em nosso tempo o testemunho da igreja foi tão irrelevante e superficial. Por quê? Qual o motivo? Esqueceram e abandonaram os pilares da reforma protestante. São pouquíssimas igrejas, irmãos, que falam sobre isso, que apontam isso, que fundamentam a sua doutrina nesses princípios da igreja. Pense nisso, irmãos, alguma aplicação prática para a sua vida. Pense nisso. Não negocie o ensino teológico trazido pelos fundamentos da reforma protestante em seus 5 solas. Não negocie isso, não abandone isso. 2, a igreja e o crente não subsistem sem a doutrina dos apóstolos replicada na teologia reformada. Ninguém subsiste, irmãos, sem a boa doutrina apostólica, exposta na Escritura e também fundamentada nos 5 solas. 3, a igreja jamais deverá esquecer e deixar de ensinar e aplicar à vida cotidiana dos seus fiéis as verdades divinas contidas nos 5 solas, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Creia nesses 5 solas, nesse fundamento bíblico
dessa doutrina. Somente a Escritura vai revelar a Deus. Somente Cristo vai te dar a salvação eterna. Somente a graça de Deus colocada em seu coração vai reavivar você que está morto em delitos e pecados. Somente a fé colocada por Deus em seu coração vai fazer com que você creia na Escritura e aprenda a confiar nele. E a glória, irmãos, deve ser dada somente ao autor e ao consumador da nossa salvação, Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos exortou hoje, que nos trouxe verdades fundamentais a respeito, Senhor, da Tua salvação, a respeito da fé, da Tua graça, a respeito da Escritura, a respeito de glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai, por Tua bondade derramada sobre nós, do modo que o Senhor se revela a nós, do modo que o Senhor nos chama à Tua presença, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a conservar essas verdades em nosso coração e, Senhor, a viver por meio delas, Senhor, para desfrutar, Senhor, das Tuas bênçãos, da Tua alegria, para gozar o Senhor, para ter esperança da vida eterna, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo a Tua palavra, o Teu ensino, Senhor. Assim Te oramos, Te dando glória, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre essa igreja, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora até a volta de Cristo Jesus. Ora, vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Amém. Amém, irmãos. Deixar com vocês aqui alguns avisos, né? Nós estamos, não esqueça de estar orando pela vida do nosso irmão, seu Luiz, né? Ele está passando por uma fase difícil de saúde, pela vida da Marcinha também, está passando por uma vida difícil de saúde, e também pela vida da Celina também, que está passando por uma vida, né? Também está passando por uma questão de saúde. Vamos estar orando por ela, né?